nós possamos ser chamados de filho. E olha, que adoção na Bíblia não vai ter muito fundamento, porque Deus nos faz mais que adotivos, Ele nos enxerga em Cristo Jesus. É forte. Ele fala que Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo dele, a igreja. Nós pertencemos a Cristo, o corpo de Cristo, a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Quando vai se fazer um teste para saber se, por exemplo, esse jovem é filho mesmo do pai dele, é usado um teste chamado DNA, que é utilizado as células que estão no seu sangue. Sangue simboliza a vida, e só quem tem o sangue de Cristo pode ser chamado filho de Deus. Aleluia. Tudo isso para chegar a concretizar aqui. Tudo isso porque Deus sempre quis tabernacular conosco, nos relacionar com Ele. É por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5 a comparação simbólica do casamento de um homem e de uma mulher com o relacionamento da igreja com Jesus. Porque o casamento, basicamente, simbolicamente falando, é o exemplo ideal para se falar do relacionamento da igreja com Cristo. Porque a igreja com Cristo se torna uma só. Cabeça e corpo, um corpo só, uma pessoa só. E quando lá em Gênesis, Deus vai falar assim, olha, larga papai, larga mamãe e une a sua mulher e se tornará uma só carne. Abre aspas, que eu vou terminar. Agora vocês entendem porque o nosso inimigo quer destruir famílias? Porque destruindo famílias, destrói o exemplo da unificação de Cristo com a igreja. Meu Deus. Sabe por que o inimigo quer destruir famílias? Porque famílias é a base da sociedade. Famílias é a base da igreja. Tudo começa na família. Olha o exemplo da família do apóstolo. É a base da igreja. Do meu pastor, que ele conhece, o pastor Antônio, é a base da igreja. Um dos ministérios mais, usar um termo aqui que não é para idolatrar, mas assim, um ministério poderoso no Brasil é o ministério da Igreja Batista Alagoinha. Família é a base. Família é a base de tudo. E nós estamos permitindo isso. Mas graças à presença de Deus, graças à presença de Deus, que nós não estamos sendo consumidos. Deus quer nos relacionar com Ele. Agora, outrora, nós nos relacionávamos, os nossos antepassados se relacionávamos muito mais com Deus através de uma vida genuína de oração, de uma vida mais genuína de santidade, de devoção ao aprendizado da palavra. Sabe por quê? Porque era o Espírito conectado no Espírito. Nós vivemos uma geração que eu me preocupo muito, porque nós deixamos a nossa alma falar mais alto que o Espírito. É forte. Aonde que é muita emoção e pouco arrependimento. É muito toque. Eu vou falar da área que eu trabalho, sou terapeuta. É muito toque psicológico do que toque espiritual. É muita fala
com persuasão humana, com conhecimento humano, do que falas simples e poderosas do Espírito. Meu Deus. A mensagem da cruz está extinta em muitos lugares. A simplicidade do Evangelho virou jargão de coisa chata. Temos que inovar para atrair as pessoas. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que dói no meu coração e na minha alma e no meu espírito até agora. Sabe aqueles pecadores que estão lá fora? Eles já têm tudo isso. Eles têm show, têm festa, eles têm eventos, eles têm tantas inovações nesse mundo para atrair a presença deles lá para fora. Sabe o que eles estão procurando? Eles estão procurando algum ser humano que tem arca na vida, que tem presença de Deus, que está cheio do Espírito. Meu Deus. Eles estão procurando homens que descem do monte, como Moisés, com um semblante diferenciado, onde o pecado sai, aonde os demônios caem, aonde as enfermidades são curadas pelo nome de Jesus. Meu Deus. Eles estão procurando uma igreja que transforma vidas, que não atrai vidas. Meu Deus. E isso só vai acontecer no nosso meio quando haver presença, só vai haver bênção, só vai haver prosperidade na igreja quando a arca estiver como estava na casa de Obed-Edom, na casa de um servo simples e humilde, e que nem chamou para estar a arca lá. Meu Deus. Ela sabe onde deve ir, a presença sabe onde ela está. Sabe, quando eu vou fazer algum tratamento com uma pessoa, a gente vai analisando sintomas, né? Tipo lá, vamos falar um pouco de ansiedade, tá? A pessoa tem palpitação, formigamento e tal, é os sintomas de ansiedade. Ela tem ansiedade, sabe por quê? Não, porque ela está com medo disso, daquilo, alguma coisa que diz assim e tal, é a causa. Ah, então agora vai resolver o capaz. Não se resolve o problema quando se acha a causa. Se resolve o problema quando você vai e volta às origens. Meu Deus. Eu vou falar psicologicamente, dentro da ciência da psicologia. Uma pessoa só é curada de depressão, ansiedade, estresse, qualquer outro tipo de doença mental quando ela encontra a sua identidade. É forte. Eu atendo de 100% de pessoas, 90% são mulheres. Os homens têm medo de falar. Eu sou categórico. Todas elas que chegaram no meu consultório, elas falam: não tenho mais autoestima, não tenho mais vontade de viver, eu gostaria de nem ter existido, eu nem sei mais quem eu sou. Quando junta todas essas falas, sabe o que se resume? Você perdeu a sua identidade. Aí a gente tem que fazer um trabalho em cima de tudo isso, para que a pessoa volte a viver desde o zero, recomeçar a ser uma nova pessoa, com uma nova identidade. Mas eu gostaria de esvaziar o meu consultório aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque quando você se entrega para Cristo Jesus, você recebe uma nova identidade. Glória. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós estamos num processo, da mesma forma que é um tratamento de terapia, nós estamos num processo. O apóstolo Paulo fala que nós fomos salvos. Ele também vai falar em outros textos que nós estamos sendo salvos. E ele vai falar por fim, nós seremos salvos. Nós estamos no processo.
não adie o processo como alguns clientes meus param no meio do ciclo e continuam andando em ciclos. Sabe por quê? A nação de Israel andou em círculos, vivendo o mesmo ciclo, porque o coração deles não estavam definidos em o que eles queriam. Alguma coisa acontece na sua vida, desde que seja ministerial, profissional, em qualquer área, conjugal, qualquer coisa, só vai acontecer quando você tomar uma decisão definitiva. É forte. Deus está nessa noite procurando pessoas que tomem uma decisão definitiva de se relacionar com Ele. É definitivo. É igual ao casamento. Uma boa parte chega lá na hora dos votos, mas não cumpre. Mas o voto é sério. E a Bíblia fala: aí daquele que não cumpre o voto. O voto é sério. É saúde, doença, né? É tristeza, é alegria. Até quando? Quem já casou aqui sabe, né? Até quando que é esse voto que é feito? E não é feito diante só de homens, é feito diante de um ministro, é feito diante de padrinhos, né? De pessoas ali escolhidas por eles, e dos convidados, e principalmente diante de Deus Todo-Poderoso, que está ali unificando aquela união, até que a morte os separe. Infelizmente não é isso que acontece na realidade humana. Meu Deus. Mas eu não gostaria que isso acontecesse na nossa realidade espiritual. Que esse relacionamento continue na eternidade. Que as bênçãos que nós vivemos aqui na terra, elas não são nem comparadas com aquelas que nos esperam. Eu não venho pregar uma nova vida na terra. Eu venho pregar uma nova vida numa nova terra e num novo céu. Glória a Deus. Onde tudo se fez novo, diz as Escrituras. Tudo se fez novo. A nossa esperança é Cristo. Cristo. Há quanto tempo você não se relaciona com Cristo? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós não nos relacionamos com Cristo? Há quanto tempo, tipo aquela mulher, aquele homem que não conversam mais dentro de casa? Aquele homem que não elogia mais a sua esposa, não agrada mais ele. Ou aquela mulher que não admira mais o seu homem e começa a olhar para outros homens. Ou homens que começam a olhar para outras mulheres, deixando de se relacionar entre casal. É uma comparação de como que está a nossa vida de relacionamento com Cristo. Há quanto tempo nós paramos de admirar a glória dele na igreja? Há quanto tempo nós não temos mais ouvidos para ouvir a sua voz? Há quanto tempo nós não temos mais prazer de estar se jogando aos seus braços, aos seus pés? Não conversamos mais com ele em oração? Não tiramos os olhos das coisas para olhar para ele? Lembre-se, nem tudo na nossa vida que está dando errado é obra do inimigo, é os nossos próprios erros. Às vezes eu converso com casais e algumas mulheres falam assim: aquele miserável me largou para cá com outra mulher. Será que foi só isso? Não justificando o erro dele, mas será que ela também não deixou de ser esposa? Ou ele deixou de ser marido? É que nós não pensamos no momento daquele fogo, daquele calor.
E é por isso que nós temos que estar aqui no ambiente. A igreja foi feita para ouvir a palavra e pensar sobre ela, meditar sobre ela. A meditação dos hindus, dos orientais, é esvaziar a mente. A meditação cristã é encher nossa mente da palavra de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A decisão é nossa. Eu quero orar por cada um que está aqui nesse momento.